A espessura dos lábios de sua boca mede 1444.000 milhas. Ao sopro de sua boca, o ferro se derrete e a rocha é aquecida por seu sopro. Se ele levanta os olhos, as montanhas tremem, ao murmúrio de seus lábios as planícies são abaladas. Ele meditou em seu ser mais íntimo, deliberou em seu coração tolo, ponderou em sua mente astuta. Ele então ascendeu e contemplou os mundos das trevas, estendidos ao infinito. Ele se orgulhava disso, elevou-se acima de todos e disse: existe alguém maior do que eu. Existe alguém além de mim. Existe alguém maior do que eu, maior e mais perfeito do que todos esses mundos. Existe alguém cuja comida são as montanhas, em cujo ventre não há sangue. Haveria alguém que fosse mais forte do que eu quero ficar contra ele para lutar contra ele, levantar-se para lutar contra ele e ver onde está sua força veio. Segue-se a visão dos mundos de luz e o início do relato do ataque tentado contra estes pelo Rei das Trevas. Estas três peças têm ligações óbvias entre si, aliás já reconhecidas pelo críticas e que não cabe aqui nos determos em analisar. O autor Mandel foi obviamente inspirado por descrições maniqueístas. A estranheza de sua compilação, os erros de detalhamento que cometeu aqui e ali bastam para provar sua dependência em relação a tais fontes e para excluir a hipótese oposta de um empréstimo do maniqueísmo ao mandaísmo. Se copia certos traços, integra-os desajeitadamente no enredo de sua história, a ponto de torná-los incompreensíveis ou mais do que vagos, o que significam as árvores dos demônios ou o sabor dessas árvores, ou formas dos filhos do mundo, ou todas as línguas do mundo, ou as frases: ele, o Rei das Trevas, não conhece nem o começo nem o fim, ele, no entanto, sabe o que acontece em todos os mundos. É de muitos tipos. Essas alusões, esses detalhes relatados abruptamente e como que por acaso tornam-se claros, ao contrário, imediatamente à luz dos contextos maniqueístas dos quais foram destacados. As passagens foram reproduzidas quase literalmente, mas o significado às vezes foi forçado ou mal compreendido, a capacidade que o diabo mandeano tem, como seu protótipo maniqueísta, de saber o que se passa no coração de quem está diante dele, tende a se transformar em onisciência. Essa mente, por mais obtusa que seja, percebe todos os segredos, sabe o que acontece em todos os mundos. O resumo passa rapidamente, sem entendê-los bem, ao que parece, sobre as restrições impostas pelos Kefalaia às faculdades de conhecimento do príncipe das trevas. Em outra parte, o plagiador contentou-se em substituir gratuitamente um detalhe por outro, as faces de tartaruga do Rei das Trevas, ou ampliou tal ou tal dado de sua fonte, diluindo-o e afogando-o nas ondas do som. Enumeração dos vários tipos de demônios e seus personagens, descrições dos movimentos, da mímica, da raiva do diabo. Sem dúvida, o que se diz da fusão do ferro na respiração da boca do monstro ou, ainda, da ausência de qualquer sangue no ventre deste. Preenchendo aqui, condensando ali, bordando e simplificando tudo, só conseguiu compor um quadro caótico cuja confusão contrasta fortemente com a rigidez sistemática e totalmente escolástica de seu modelo, inteiramente construído, ao contrário, sobre distinções, simetrias, correspondências formais e divididas em seções sucessivas, elas mesmas ordenadas mecanicamente na continuação de seus detalhes. Em particular, as linhas do original foram borradas pelo fato de que o compilador mandeano atribuiu aleatoriamente à massa de demônios tal característica que, nos textos maniqueístas, estava apropriadamente relacionada ao Rei das Trevas, e vice-versa. Assim, ele transferiu para os gênios do mal os poderes mágicos ou divinatórios, o conhecimento de inúmeras línguas e a compreensão do presente objeto, o fel, em outro lugar reservado ao grande arconte, ou, ao contrário,
Ele dotou isso dos olhos piscantes dado por Kefalaion 16 como constituindo os sinais de reconhecimento e a linguagem muda dos poderes dos 5 mundos infernais. Abreviemos um confronto cujos resultados não podem ser duvidosos. A sexta parte do livro 12 do Jinzá é apenas uma adaptação tosca e pouco original do próprio texto de nossos 2 capítulos. Além disso, de forma mais geral, o episódio que ele narra, o prelúdio do ataque ao Reino da Luz e o início do próprio assalto, é, no seu conjunto, modelado no mito Mandeu da invasão do mundo luminoso pelas forças de escuridão, e a camada editorial a que pertence o tratado é, entre aquelas que convenhamos distinguir dentro da literatura mandeísta, a chamada camada do Rei da Luz, pela intervenção deste personagem, ou seja, vem de um estado avançado e posterior ao sistema onde o maniqueísmo deixou em alguns lugares as marcas indiscutíveis de sua influência. Que conexões, por outro lado, podem ser estabelecidas entre os 2 textos maniqueístas? O leitor não poderia deixar de se impressionar com o paralelismo de Kefalaion 27º como um todo e o desenvolvimento consagrado por Kefalaion V, exatamente, na edição alemã, da linha 33 da página 30 à linha 1 da página 33, ao Rei das Trevas, e, além disso, pela impressão de confusão ou incoerência deixada pela inserção ali de tal desenvolvimento, não apenas a extensão dada a ele parece desproporcional em vista da extensão dos avisos que dizem respeito, respectivamente, ao Rei da Fumaça, ao Rei do Fogo, ao Rei do Vento, ao Rei da Água e ao distinto arconte nomeado, mas ele também é o Rei das Trevas, mas ainda não é muito natural encontrar esta pintura do arquidemônio seguindo o esboço, iniciado na página 30, 25-33, do retrato do Rei da Fumaça, e vê-lo terminar, nas linhas 2-8 da página 33, em alguns traços, seu corpo é dourado, seu gosto é salgado, etc., dado o contexto e a estrutura simétrica dos registros relativos aos outros 4 arcontes, parece ter que ir novamente para o Rei da Fumaça. O desenvolvimento aparece, assim, como uma peça adicionada e desajeitadamente inserida em um contexto que originalmente não o incluía. Em outras palavras, tudo se passa como se o editor tivesse interpolado a versão original de Kefalaion 6 inserindo nela em bloco, como se estivesse em um canto, o texto de Kefalaion ou já que o paralelismo das 2 peças não é isento de algumas diferenças um texto análogo ao do nosso Kefalaion 27. A adição quebrou assim a ordem e o equilíbrio do 6º capítulo, cuja composição originalmente muito simples e completamente mecânica, fundada como era na descrição sucessiva, e distribuída em partes iguais, dos 5 reis dos mundos infernos, é encontrado, certo a meio da secção reservada ao primeiro destes reis, complicada por uma excrescência parasitária e sobrecarregada com uma dupla ambiguidade, o novo Rei das Trevas assim introduzido não corre o risco de ser confundido com o seu homônimo, o Arconte do Quinto Mundo. Ele é idêntico ao Rei da Fumaça ou distinto dele e superior a ele como os outros 4 príncipes. Teremos de voltar a essas dificuldades mais adiante, que não se devem apenas a um artifício de redação, mas permanecem inerentes à própria natureza do Príncipe das Trevas tal como o concebe o maniqueísmo. Resta, de fato, explicar o motivo que levou o reworker de Kefalaion V a amalgamar, sem no entanto confundi-las completamente, as descrições do Rei do Mundo da Fumaça e do Rei do Império das Trevas. Mas, por ora, o que acaba de ser dito basta, penso eu, para esclarecer o princípio das relações que unem estreitamente nossos 2 capítulos. Há mais interesse, uma vez fixados todos esses pontos, em tentar trazer à tona o sentido profundo das 3 obras traduzidas ou melhor, já que a essência da terceira volta a ela, das 2 primeiras, submetendo-se a uma análise juntos à figura do diabo maniqueísta. Questão difícil à partida, sendo o maniqueísmo um sistema susceptível de se formular ora em termos conceptuais,
quer em termos abstractos, quer em termos míticos, e esta transcrição no plano do mito poder assumir diferentes formas consoante se trate ou se uma das expressões primitivas do sistema ou a tal e tal de suas adaptações posteriores, ajustadas ao vocabulário e crenças de tal e tal país de missão. De um registro para outro, a mesma entidade é encontrados, fundamentalmente, sob vários nomes, mas as equivalências estão longe de corresponder a uma identidade rigorosa. Ocorrem discrepâncias que afetam com certa hesitação as relações recíprocas de tal conceito e tal personagem responsável por ser sua tradução mitológica, ou, se passarmos de um campo de propaganda a outro, de tal hipóstase mítica e alguma outra que, no entanto, se supõe para responder a isso. Então, para o príncipe das trevas, o dualismo maniqueísta repousa, como sabemos, na oposição absoluta de duas substâncias, naturezas ou raízes, de dois princípios, ambos incriados e infinitos, consequentemente coeternos e iguais, em tudo incompatíveis, o bem e o mal, Deus e a matéria. Mas, por causa do tipo de pensamento a que pertence, e quaisquer que tenham sido as reivindicações de seu fundador, o maniqueísmo nunca conseguiu manter essa oposição em um nível estritamente racional, nem apreendê-la e lidar com ela. Conceitos puros. Os dois princípios são igualmente designados fundamentalmente como luz e trevas e imaginados como forças cuja direção define a natureza, como massas físicas, extensas e extensíveis, cuja expansão determina o campo. Assim, enquanto o bem sempre vai para cima, estendendo-se ao infinito na direção do norte, leste e oeste, o mal, ao contrário, ou a matéria, que é em seu fundo puro movimento descoordenado ou desordenado, é confirmado por Shahrastani, Religionsparteien, 1, página 286, e pelo fragmento de Turfan M33, em SPAW, 1934, página 876, tende para baixo e tem extensão ilimitada e livre apenas na direção de do sul. Essas duas expansões infinitas, uma em três direções, a outra em uma, bloqueando-se reciprocamente no seu encontro, o que significa que a massa luminosa se acaba por baixo e a massa escura por cima, onde se afunda, como um cunha, na luz que o envolve em três lados. Sobre todos estes pontos, encontraremos as principais referências em F.C. Baur, das Manichaeist Religion System à imagem da esquina, Devese a Santo Agostinho, esta teoria da ilimitação e limitação relativa do mundo luminoso e do mundo escuro. É, em geral, para ser comparada a certas teorias masdeanas. Pensemos em dois gases, um dos quais, movido por um dinamismo imanente e incoerente, chegará, num ponto fortuito da sua expansão, a juntar-se ao outro e esforçar-se por invadi-lo, por penetrá-lo cada vez mais para combinar-se cada vez mais indissoluvelmente com ele e absorvê-lo inteiramente em si mesmo. Da mesma forma, no episódio inicial do mito maniqueísta, as trevas, após um acúmulo casual de agitações caóticas e revoluções internas, ascenderam ao limite superior de seu império e, seduzidas pelo esplendor do reino da luz assim vislumbrado, atacarão este último, e então, tendo-o derrotado, engolirá nele uma parte da substância divina, causando assim a mistura das duas naturezas originalmente separadas. Ou, tomando emprestada a analogia do próprio maniqueísmo, e como a essência da matéria é para ele tanto o apetite desordenado e brutal da concupiscência quanto o movimento físico desordenado, comparemos a luz com a consciência clara e as trevas com o desejo reprimido, que se desenvolve livremente na noite do inconsciente ou de uma semiconsciência, o desejo. Ao expandir-se, vem à tona com a consciência de que se rompe brutalmente, com a barreira que se opunha a ele, a serenidade e o equilíbrio, um sopro escuro do mal tende a invadir e ocupar, absorvendo cada vez mais, o campo do pensamento lúcido. Tal é, no microcosmo, o mecanismo da tentação e conforme haja adesão ou não do pecado,
tal, no macrocosmo, o desdobramento progressivo das forças das trevas. A ideia que o maniqueísmo tem da matéria é, no entanto, objeto de outras transposições míticas, desta vez num registro mais estático. A escuridão também é imaginada sob a espécie de uma árvore, os muávais ou árvore da morte erguidos em frente à árvore do bem ou da vida e, sobretudo, o documento maniqueísta citado por Severo de Antioquia em sua homilia, e babilônico, mas vem principalmente de uma interpretação mítica e dualista sem dúvida emprestada em parte de Marcião da parábola evangélica da árvore boa e da árvore má, Mateus 6, 17-19, Lucas 5, 43-44. O ponto é definitivamente comprovado por Kefal, ou na forma de um espaço relativamente estável que se estende e se eleva a sul da região ocupada pela luz e cuja topografia e divisões podem ser estabelecido. Sobre a disposição e composição dos dois mundos de luz e trevas, remeto, para simplificar, aos textos de Theodore Barconai, traduzido em particular com comentários de Frecum Monte, de Ibn Anadim, traduzido e anotado por G. Flugel, e Santo Agostinho, relatado e explorado, juntamente com os testemunhos de outros autores. É uma terra imensa em comprimento e profundidade, negra e pestilenta, a antítese perfeita da terra resplandecente, perfumada e bem-aventurada que apende das alturas infinitas, um inferno, em suma, a réplica infernal de um paraíso. Theodore Barconai, o rei das trevas habita em sua terra escura. Aqui está, devido a um escrito maniqueísta citado por Ibn Anadim, Firiste, página 94,1889, uma descrição menos resumida, a terra das trevas, ensina Mani, é cortada por profundos abismo, fossos, pântanos, diques, pântanos, lagoas, extensões de terra divididas e ramificadas em longos espaços cheios de densas florestas, de nascentes de onde, de país a país e de dique em dique exala fumaça, de onde, ao longe, de país a país, sobem fogo e escuridão. Uma dessas partes é mais alta que a outra mais baixa. A fumaça que sai dela é o veneno da morte. Nasce de uma fonte cujo fundo é lama turva, coberta de poeira, receptáculo dos elementos do fogo, dos elementos pesados e escuros do vento, dos elementos da água espessa. Este terreno irregular, rachado com bolsões de lama e a seguir também um detalhe do Kefalaion vi, p. 32, corcunda por montanhas, este grande espaço desolado atravessado por exalações venenosas e onde, numa névoa perpétua, entre os horrores dos abismos escancarados e das profundezas silvestres, tremula o brilho sinistro dos pântanos, a descrição análoga do Palácio dos Demônios, no London Chinese Hymnal, p. 177. Em 5 membros, em 5 regiões sobrepostas. Esses 5 mundos, que, aqui novamente, correspondem, em antítese simétrica, aos 5 membros, ou moradas, da terra da luz, inteligência, razão, pensamento, reflexão, vontade. Ou, mais especificamente, as 5 partes da terra luminosa, éter ou ar, vento, luz, água, fogo, são, descendo do mais alto ao mais baixo, 1. O mundo da fumaça, 2. O mundo do fogo, 3. O mundo do vento, 4. O mundo da água, 5. O mundo das trevas, no sentido restrito. Alguns desses 5 elementos aparecem nas fontes árabes de forma ligeiramente diferente. Sobre a questão, ver, por exemplo, é CHAVANNESIP, PELLIOT. No Journal Asiatic, 1911, página 511, n. 2. 5 elementos malignos, água turva, oposta à água viva.
Escuridão opaca, oposta à luz brilhante, vento. Violento, oposto ao vento agradável, o fogo destrutivo, oposto a fogo vivo, o corpo do nada, oposto à alma. Alpurumana, em um escrito do Mandayan Book of John. Esta é a própria enumeração do segundo dos documentos de onde partimos. Nós o encontramos em outro lugar, notadamente nos seguintes textos, citados, o primeiro por Santo Agostinho segundo a epístola da fundação do próprio Mani, o outro por um escritor siríaco, Theodore Bar Konai, segundo alguns escritos da seita. De acordo com um lado verdadeiro e outro lado dessa e da terra sagrada, a terra da luz, era uma terra profunda de escuridão de tamanho imenso, na qual habitavam corpos ígneos, ou seja, os gêneros pestilentos. Aqui a escuridão infinita emana da mesma natureza inestimável com seus próprios frutos, além das quais havia águas barrentas e turvas com seus habitantes, cujos ventos internos são terríveis e ferozes com sua origem e geradores. Novamente uma região ardente e corruptível com professores inacionais. Da mesma forma, uma nação cheia de névoa e fumaça, na qual habitava o monstruoso príncipe de todos, e o líder tendo ao seu redor inúmeros princípios, dos quais ele próprio era a mente e a origem de todos, e essas eram as 5 naturezas de a terra pestilenta. S. Augustin, C. Episte. Fundam. 15, página 212, 922, ed. Saixa. O Rei das Trevas mora em sua terra tenebrosa, em seus 5 mundos, o mundo de fumaça, o mundo do fogo, o mundo do vento, o mundo das águas, o mundo das trevas. Theodore Ber Konai, Cholis Chi, Infre. Monte, Recherche sur le manichisme, I, página 11, n. 4. Aqui se acrescentaram os testemunhos de Santo Agostinho. Eu disse essas coisas, para que, se possível, eu possa finalmente dizer que o mal da terra é imensuravelmente profundo e longo, que a mente vagando pela terra é má, esse mal são as 5 cavernas dos elementos, uma das trevas, uma da água, uma do vento, uma do fogo e uma cheia de fumaça. Para os 5 elementos, que deram à luz seus próprios princípios, eles atribuem ao povo, SC. Maniqueístas, das trevas, e eles chamam esses elementos pelos seguintes nomes: fumaça, escuridão, fogo, água e vento. Pois conhecemos as trevas, as águas, os ventos, o fogo e a fumaça. Os 5 elementos, de fumaça, fogo, vento, água, escuridão, respectivamente, saíram de 5 câmaras, depósitos, ou armazéns. Devemos fazer uma conexão aqui com os 4 depósitos, Niramis Nishahar, constituídos em 4 terras acima da Terra Negra, ou Terra Escura, depois do fragmento Turfan M98, e chamado por outro fragmento, M472, a habitação dos demônios. E a passagem de Simplício citada a seguir nota. De 5, abismo, falhas, ou cavernas. 5 Cavernas da Morte, tratado chinês, conhecido como Tratado de Chavanes Pelliot, Abismo de Escuridão, já, novembro-dezembro de 1911, página 511, 5 Abismo, p. 514, quíntuplos Abismo de Escuridão Não Luminosa, p. 558, tradução retificada, já, março-abril de 1913, página 383, Cavernas Escuras Não Luminosas, também o Poço de 5 Níveis do Mundo das Trevas, também os 5 invólucros venenosos da ausência de luz, e, portanto, cavidades das quais a terra e as trevas são perfuradas. Deles, por sua vez, brotaram e cresceram 5 árvores, relata Santo Agostinho. Nestas 5 árvores foi dividida e multiplicada a árvore do mal ou da morte, o já mencionado símbolo da matéria. A escrita maniqueísta citada por Severo de Antioquia em sua homilia 123.
A árvore da morte é dividida em um grande número de árvores. A imagem dele reaparecerá mais tarde durante o desenrolar do mito cosmogônico, o pecado, ou seja, a semente, dos arcontes, posteriormente derrotados, será colocado, caído na parte seca da terra de nosso universo atual, germinar na forma de 5 árvores, e, o microcosmo correspondendo exatamente ao macrocosmo, será de 5 árvores que serão feitos nossos infernos interiores, a natureza mal ou o velho, que nos compõe em nossa condição carnal e que mantém cativos os elementos bons e divinos primitivamente arrancados do mundo da luz pelos poderes diabólicos. O demônio, escreve um tratado maniqueísta traduzido para o chinês, Jornal Asiatique, novembro-dezembro de 1911, pp. 528.530, concebeu sentimentos invejosos e envenenados, ele trancou as 5 naturezas luminosas no corpo carnal do qual ele fez um pequeno universo, microcosmo. Assim, este demônio da cobiça, Tamo, trancou o éter puro na cidade dos ossos, ele estabeleceu o pensamento obscuro em que plantou uma árvore da morte. Então ele trancou o vento excelente na cidade dos nervos, ele estabeleceu um sentimento sombrio, no qual plantou uma árvore da morte. Então ele trancou a força da luz na cidade das veias, estabeleceu o reflexo obscuro, no qual plantou uma árvore da morte. Então ele trancou água excelente na cidade da carne, ele estabeleceu o intelecto sombrio, no qual plantou uma árvore da morte. Então ele trancou o fogo excelente na cidade da pele, ele estabeleceu o raciocínio obscuro, no qual plantou uma árvore da morte. O demônio da cobiça plantou suas 5 árvores mortíferas venenosas nos 5 tipos de terra devastada, ele os fez, em todas as ocasiões, enganar e perturbar a luminosa natureza primitiva, atrair a natureza estranha e produzir frutos venenosos nos 5 tipos de terreno danificado, ele os fez em todas as ocasiões enganar e perturbar a luminosa natureza primitiva, para atrair a natureza estrangeira e produzir frutos venenosos, assim a árvore do pensamento obscuro cresce dentro da cidade das veias. Seu fruto é a luxúria, a árvore do intelecto obscuro cresce dentro da cidade da carne, seu fruto é a raiva, a árvore do raciocínio sombrio cresce dentro da cidade da pele, seu fruto é a tolice. É assim, portanto, que dos 5 tipos de coisas que são os ossos, os nervos, as veias, a carne e a pele, ele fez uma prisão e trancou lá os 5 corpos divididos. E ainda, descrevendo a obra libertadora do mensageiro divino, Ibid, pp. 560.561, quando o mensageiro da luz beneficente fez as 5 liberalidades, ele cortou e levou os 5 tipos de árvores venenosas e malignas da morte. Ele começou expulsando o pensamento escuro e não luminoso, do qual ele derrubou e removeu a árvore da morte. A raiz desta árvore é o ódio, seu tronco é a violência, seus ramos são irritação, suas folhas são aversão, seus frutos são divisão, seu sabor é suave, sua cor é a difamação. Então ele afugenta o sentimento escuro e não luminoso, do qual ele derrubou e removeu a árvore da morte. Esta árvore tem como raiz a falta de fé, seu tronco é esquecimento, seus galhos são hesitação e negligência, suas folhas violência, seus frutos os tormentos, seu gosto, ganância e luxúria, sua cor, resistência. Ele então expulsou o reflexo escuro não iluminado, do qual cortou e removeu a árvore da morte. A raiz desta árvore é a concupiscência, seu tronco, preguiça, seus galhos, violência, suas folhas, o ódio dos superiores, seus frutos, zombaria, seu gosto, luxúria, sua cor, amor sensual. Então ele expulsou o intelecto sombrio, do qual ele derrubou e removeu a árvore da morte. A raiz desta árvore é a raiva, seu tronco é a estupidez, seus ramos são falta de fé, suas folhas são inteligência, seus frutos são o desdém,
seu gosto é o orgulho, sua cor é o desprezo pelos outros. Então ele expulsou o raciocínio sombrio, do qual derrubou e removeu a árvore da morte, a raiz desta árvore é a estupidez, seu tronco é a ausência de memória, seus galhos são opacos, suas folhas são para olhar sua sombra e acreditar-se sem rival, seus frutos devem superar o homem comum pelo luxo de roupas e ornamentos, seu gosto é gostar de colares, pérolas, anéis, pulseiras e cobrir o corpo com todo tipo de joias, sua cor é o desejo imoderado de bebidas e alimentos de todos os tipos para beneficiar o corpo carnal. As árvores que acabamos de descrever são as árvores da morte. O demônio da luxúria, nessas cavernas escuras e não luminosas, colocou todo o seu zelo em plantá-las. Assim, originalmente, as 5 árvores do mal surgiram dos 5 elementos, elas próprias saídas dos 5 abismos. A região infernal é assim compartimentada em 5 mundos empilhados um sobre o outro e cada um habitado por uma população abundante de seres particulares cujas diferentes espécies correspondem a 5 classes de animais: fumaça pelos bípedes, ancestrais dos homens, fogo pelos quadrúpedes, o vento pelos pássaros, água por peixes, escuridão, no sentido restrito do termo, por répteis. Voltemos aos textos agostinianos citados acima, deixando de dizer que os animais nascidos em cada um desses elementos são maus, serpentes na escuridão, nadando nas águas, voláteis nos ventos, quadrúpedes no fogo, bípedes na fumaça. Animais bípedes nasceram na fumaça, da qual os homens supostamente derivam sua origem, sc. Maniqueístas, cercado na escuridão, quadrúpede no fogo, nascido nas águas, volátil no vento. Também conhecemos cobras, animais nadadores, voadores, quadrúpedes e bípedes. Pássaros, peixes, quadrúpedes, demônios. No hino parta do fragmento de Turfan T2D fala mais geralmente de Zoa Quersaia Canhenudra. Sobre os 5 tipos de animais, o fragmento de Turfan cada um destes distritos forma um reino ou um principado presidido por um rei ou um príncipe, um próprio arconte, podendo estes 5 chefes entre os quais se divide todo o território das trevas, poderem ser geralmente designados pelo título de príncipes da escuridão, princípios tenebrarum, na passagem de Santo Agostinho citado abaixo. Do mal e da morte que os gerou. O mesmo Santo Agostinho especifica em outro lugar, de fato, e o traço é encontrado mais ou menos em um documento maniqueísta usado por Severo de Antioquia. Pois os primeiros corpos dos príncipes das trevas nasceram das árvores lá como vermes, acredita-se que eles surgiram, e as próprias árvores desses 5 elementos. E na próxima linha, princípios primários das trevas, cujo país eram as árvores. Deste verme, outro inumerável enxamiou, conforme indicado por uma passagem de Kefalaion IV, Kepal. IV, página 26, 11-17, a matéria formou em pares, todas as pessoas arcônticas que estão nos mundos das trevas, cada arconte masculino é emparelhado com um arconte feminino, como o fogo com prazer que habita em homens e mulheres, empurrando-os um para o outro. Unidos a seus companheiros, os príncipes engendraram assim, cada um por sua própria conta, os animais dos 2 sexos que são seus respectivos súditos e que, por sua vez, acasalando-se, propagam suas espécies indefinidamente. Sob este dia, a hierarquia dos líderes da Terra das Trevas será estabelecida da seguinte forma: 1. O rei dos bípedes, o comprador do mundo da fumaça. 2. O rei quadrúpede. O arconte do mundo do fogo. 3. O rei dos pássaros igual ao arconte do mundo do ar. 4. O rei dos peixes igual ao arconte do mundo da água. 5. Rei réptil igual ao arconte do mundo das trevas. Tal é de fato a ordem seguida por nosso Kefalaion V.
E compreende-se ao mesmo tempo, graças às correspondências indicadas, o motivo que incitou o autor deste texto a atribuir a cada um dos príncipes sucessivamente enumerados e descritos a figura particular de tal ou tal animal. A do Rei da Fumaça, que normalmente deveria ser a figura de um bípede ou de um demônio, não nos é dada, tendo a passagem sido, como vimos, interpolada e sem dúvida retrabalhada, o retrato de um personagem aparentemente distinto e de natureza composta, o Rei das Trevas, cujo nome não deve causar confusão com o quinto arconte de nossa lista, foi substituído por aquele que tínhamos o direito de esperar. Mas, quanto aos outros 4 príncipes, é muito fácil explicar por que o Rei do Fogo, chefe dos quadrúpedes, era dotado da figura de um leão, a fé do ar, chefe dos pássaros, da de um águia, o Rei da Água, chefe dos animais nadadores, de um peixe, e o Rei das Trevas, chefe dos répteis, de uma figura de serpente ou dragão. Figuras de animais, as do leão, da águia e do dragão, entre outras, também são atribuídas pelos gnósticos às potestades do mal, mais particularmente aos 7 arcontes planetários, Origen, C. Celsum, Vi, 30, Apocryphon Iohannis, traduzido por C. Schmidt, em Filotesia, Berlim, 1907, página 332, ou, no novo texto recentemente descoberto em Nag Hammadi. POGN-ON, em Inscriptions Mandates des Coupes Coabir, pp. 213.214. Além disso, a descrição aqui é enriquecida com novos recursos e encorpada com novas correlações. A cada um dos arcontes corresponde um metal, do qual é feito seu corpo, ao arconte do mundo da fumaça, ouro, para o arconte do mundo do fogo, bronze, para o arconte do mundo do vento, ferro, ao arconte do mundo da água, prata, ao arconte do mundo das trevas, chumbo e estanho. 5 sabores também estão ligados a eles, o salgado ao primeiro, azedo no segundo, acre no terceiro, doce, presumivelmente, sem graça, no quarto, amargo no último. De cada um deles, finalmente, surge o princípio de um desses 5 erros atuais que são a astrolatria ou misticismo astrológico, a crença no poder universal e tirânico dos planetas, de cujo número o maniqueísmo exclui o Sol e a Lua, ou, mais vagamente, os principados do céu visível, atitude ou opinião inspirada pelo Rei da Fumaça ou, para seguir exatamente nosso texto, pelo Rei de todo o Império das Trevas, o significado da passagem está longe de ser certo. Principados, potestades e reis do mundo, mencionados mais adiante, soberanos temporais, chefes de Estado e governadores de províncias, e a tirania, referida nestas linhas como despotismo político. Qualquer autoridade, qualquer poder civil seria então atribuído a uma origem diabólica, e o maniqueísmo anteciparia neste ponto as visões do bogomilismo. Tal interpretação não é excluída, hesito, no entanto, em adotá-lo e acredito, dado o teor dos desenvolvimentos paralelos que se seguem, que se trata aqui de tirania astral, da dominação exercida sobre este mundo inferior e sobre todo o universo material pelo principados e os poderes que habitam o céu visível, agentes e ministros da fatalidade. O culto do fogo é dado naturalmente como instigador, idolatria, que depende do rei do ar, batismo. Mandeísmo ou alguma seita relacionada, talvez também cristianismo, religião da água relacionada de acordo com o rei da água, o mântico e outras formas de práticas oraculares, sobre as quais o rei das trevas preside. Asterisco. No entanto, esses 5 reinos formam apenas um, ou são apenas as subdivisões de um único e mesmo reino, o reino das trevas oposto ao reino da luz, e o todo é dominado por um único líder. Um monarca, que reina sobre eles como Deus ou o Pai da grandeza sobre suas 5 mansões, e todo o mundo luminoso.
É aqui que surge a figura gigantesca e monstruosa do Arconte Supremo, deste Arconte por excelência que é o diabo maniqueísta, e, ao mesmo tempo, as dificuldades de todo tipo que prejudicam a inteligência de Kephalion Vi, mas geralmente, pesam muito em qualquer estudo de tal personagem. Assim como seu adversário, o governante do Reino da Luz, é chamado de o Rei da Luz, ou das Luzes, o governante do Reino das Trevas carrega, por contraste e simetria, o título de Rei ou Príncipe das Trevas. Esta última fórmula é literalmente equivalente a Rei daqueles que pertencem, ou do que pertence, às trevas. Sobre o título siríaco, também encontramos as designações semelhantes de Cabeça do Mal, de Grande Arconte, Princeps Magnus, o Arcon Megas ou Rei dos Demônios. Ponto. Este título, antes de tudo, se presta a uma dupla confusão. Cada um dos 5 arcontes dos 5 reinos tenebrosos pode, por sua vez, reivindicá-lo e, de fato, como vimos, certos documentos os qualificam coletivamente como príncipes das trevas. Por outro lado, e sobretudo, o nome de rei, ou príncipe do mundo das trevas, também sendo dado, por uma infeliz homonímia entre duas personagens, no entanto, bastante distintas, o chefe particular de o mais baixo das 5 zonas infernais e seu suzerano, o Senhor Supremo de todo o território formado por seu mundo, ou seu reino, e pelos de seus colegas. Mas a ambiguidade não se deve apenas à terminologia infeliz, ela é inerente à própria natureza do arquidemônio maniqueísta. Onde colocá-lo, de fato, acima da hierarquia diabólica, que ele preside, ou mesmo dentro desta hierarquia, da qual ele seria um dos membros e ocuparia o primeiro posto, senhor próprio do mais alto dos 5 reinos e tendo a superioridade de sua sede e sua primazia sobre os outros 4. Em outras palavras, deveríamos, como seria o caso na primeira hipótese, distingui-lo dos 5 arcontes, do arconte da fumaça, bem como dos arcontes do fogo, ar, água. Ao contrário, se a segunda suposição é a mais correta, identificá-lo com o rei do mundo da fumaça e dos bípedes. Não podemos decidir sem hesitar. Alguns textos começando com Kephalion XXVII e a parte paralela de Kephalion Vi parece favorecer a primeira solução. O príncipe das trevas é descrito lá como reunindo nele as 5 formas características das 5 espécies que habitam os 5 mundos infernais e, consequentemente, de seus 5 regentes, inclusive o regente do mundo da fumaça, tem pés e mãos de demônios, a imagem de os filhos do mundo da fumaça, figura de um leão, como a fé do fogo, soberano dos quadrúpedes, asas de águia, como o chefe dos pássaros, o rei do ar, rabo de peixe, assim como o rei da água que reina sobre os animais aquáticos, uma serpente ou ventre de dragão semelhante ao de seu homônimo, o rei das trevas, pai e mestre dos répteis, este dragão com cara de leão e sua mãe, matéria. No gnosticismo, o primeiro arconte, o chefe dos arcontes planetários, e Aldabaoth, equiparado a Cronos Saturno e o deus dos judeus, também é representado com uma figura de leão ou mesmo nas formas combinadas de uma serpente e um leão, ou, no novo papiro de Neg Hammadi, anda ereto sobre as 2 pernas como os bípedes, ou de 4 como os quadrúpedes, voa como os pássaros, mergulha e nada como os peixes, rasteja como as cobras. O filósofo neoplatônico Simplícios, que o chama de pentamorfo, menciona expressamente 3 de suas formas, das quais ele admite ter esquecido as outras 2, as de leão, peixe e águia. A mais, este monstro composto é dado em alguns lugares como o produto coletivo da terra e das trevas, como tendo surgido dos 5 elementos, incluindo a fumaça dos 5 reinos. Então, relata Ibn al-Murtada, a escuridão imaginou e então moldou de todas as suas partes uma forma horrível.
E em maior extensão Ibn Anadim, de acordo com uma fonte de primeira mão, Mani ensina, da terra escura veio Satanás. Não que fosse em si mesmo eterno desde o começo, mas as substâncias que o compõem estavam em seus elementos eternos, infinitos. Essas substâncias, emitidas de seus elementos, então se uniram e deram à luz a forma de Satanás. Sua cabeça era como a cabeça de um leão, seu corpo como o corpo de uma serpente, suas asas como as asas de um pássaro, sua cauda como a cauda de um grande peixe, e seus 4 pés como os pés de animais rastejantes. O texto é da Wahb, animais rastejantes, répteis, enquanto em outros lugares é uma questão de demônios. De uma observação de W. Henning desenvolvida por H.J. Polotsky, Abris, Colossenses 250. 21:30, o erro decorre de uma má interpretação do tradutor árabe que, na fonte iraniana que tinha antes dele, confundiu dev, demônio, e devag, verme. Esta explicação não é admitida por S. Wildander, Vail, 1, Land, 1941, página 202, e por G. Widengrен, Mesopotamian Elements in Manisha Essen, Uppsala Leipzig, 1946, página 31, n. 2. Tudo isso deixaria, portanto, a impressão de que, síntese de todos os poderes do mundo infernal e, por isso, regente universal dos 5 reinos das trevas que o engendraram, que engloba sob o mesmo poder e por onde circula sua vontade, o príncipe das trevas é diferente de um ou outro dos arcontes que são seus vassalos e que, eles próprios, devem seu nascimento, não à fusão dos 5 elementos, mas a um desses elementos sozinho, o específico de sua fortaleza particular e restrita. Ele não é, entre outras coisas, especialmente emitido do mundo de Smoke nem limitado a este mundo quanto à sua residência e ao exercício de sua soberania. Basta dizer que ele pareceria diferente do Rei da Fumaça e seu superior hierárquico, da mesma forma que é sem dúvida o distinto suzerano dos Reis do Fogo, do Ar, da Água e das Trevas. Outros documentos, no entanto, e de qualidade igualmente boa, não é um deles tirado de um escrito do próprio Mani, contrariam tal interpretação e apoiam fortemente a segunda das hipóteses consideradas. Eles afirmam claramente a identidade do príncipe das trevas e do rei dos bípedes ou do mundo da fumaça. Assim, a passagem já citada da Epístola da Fundação, S. Augustin, C. Episte. Fundam. 15, página 212, 1822, ed. Taixa, da mesma forma, uma nação cheia de névoa e fumaça, na qual habitavam os monstruosos príncipes de todos, e o líder tendo ao seu redor inúmeros princípios, dos quais ele era a mente e a origem de todos. Ou este texto de Santo Agostinho, C. Faustum XXI, 4, página 586, 13-17, ed. Taixa, ele vai a esse ponto, porque não apenas sua própria espécie, isto é, os bípedes, que você chama de pais dos homens, mas também todos os outros tipos de animais estavam sujeitos a esse príncipe das trevas, e eles se voltaram para o seu comando, fazendo o que ele ordenou, acreditando no que ele pediu. Também argumentam na mesma direção, embora menos diretamente, os testemunhos de vários autores árabes. Da mesma forma, em um mundo luminoso, a doce respiração, ou ar, é o espírito dos outros 4 elementos: vento, luz, água e fogo. Os maniqueístas, a escuridão é composta, e o elemento reitor dos outros 4, seu espírito, nomeado pela seita Al-Umama. Em outro lugar, é aqui e ali especificado que é o arconte da fumaça, instigador e princípio de todas as guerras, ou o rei dos bípedes, que tomou a iniciativa no ataque.
contra o reino da luz e liderou as tropas dos 5 gêneros infernais para atacar. Portanto, ele, sem dúvida, quem deve ser encontrado em outras versões do mito sob os nomes de Rei das Trevas, e que, após sua vitória, engole os 5 elementos luminosos da alma ou da armadura de seu adversário, o homem primordial ou Cormusta, Ormuzô, e os mistura com os 5 filhos das trevas, ou os 5 elementos escuros dos quais seu corpo é formado. Em conclusão, o Príncipe das Trevas aparecerá como um único e mesmo personagem com o primeiro dos 5 arcontes, reunindo nele uma dupla suzerania, chefe, em seu particular, do reino superior da fumaça e mestre da espécie demoníaco. Ele é ao mesmo tempo o monarca ou, na verdade, o tirano de todas as 5 zonas das trevas. No entanto, considerando todas as coisas, permanece uma certa hesitação. Como expressão global do universo do mal e sobretudo como o único rei do submundo simetricamente oposto ao igualmente único rei do paraíso da luz, o príncipe das trevas tende a aparecer como um personagem autônomo, distinto dos elementos. Ele governa e transcendente a eles. Mas, por outro lado, composta desses mesmos elementos, está de algum modo incluída neles e neles é imanente, deste todo é a parte mais elevada, mas ainda assim parte, como a cabeça é do corpo ou a faculdade animadora e dirigente, do todo orgânico das funções vitais ou psicológicas. Da mesma forma Deus, na mitologia da seita, o Pai da Grandeza é tanto distinguido da Terra luminosa e seus 5 membros quanto confundido com a totalidade desta Terra e a união desses membros, que definem os vários aspectos de sua atividade espiritual. Assim, enquanto em Teodori Barconai, o Pai da Grandeza está, fora, de suas 5 moradas, o Firiste faz destes seus membros, ou suas partes, seja ele sobre a contradição, que Santo Agostinho já aponta. A situação dos dois antagonistas oscila assim entre duas posições, uma transcendente, num sentido ou virtualmente, a totalidade do mundo que eles comandam, mas do qual, noutro sentido, eles são a emanação e a síntese, que abarcam como bem como eles são abrangidos por ele, o outro interior a este mundo do qual ocupam mais. Especialmente a zona superior e constituem o espírito distinto, no primeiro caso, ou muito próximo de ser distinto do rei dos 2 pernas como dos demais arcontes, o príncipe das trevas é, ao contrário, idêntico a ele no segundo. E é justamente essa indecisão que reflete a anomalia apontada na composição de Kephalaion V, essa hesitação em que nós mesmos nos encontramos que a explica. O compilador queria apimentar o texto primitivo do capítulo com a ajuda de uma descrição independente e mais desenvolvida do Rei das Trevas que ele encontrou em nosso Kephalaion XXVII ou em um documento muito semelhante. Mas o local onde inseriu seu projeto de lei, a forma como executou seu projeto testemunham sua incerteza. Ele não chegou a introduzir o retrato emprestado antes do Rei do Mundo da Fumaça, mas, encerrando-o no próprio interior da seção reservada para esta fé, ele não ousou derreter inteiramente seus 2 textos entre si, fundindo as 2 pinturas em uma, longe de atenuar ou apagar o caráter heterogêneo das 2 peças, ele o sublinhou, ao contrário, utilizando, para grampear sua remarcação, uma fórmula tosca e equívoca, quanto ao Rei das Trevas, etc. Assim, ele parece ter tido escrúpulos em confundir Príncipe das Trevas e Rei da Fumaça tanto quanto em distingui-los claramente. Ele sem dúvida se inclina a identificá-los, no entanto, ele não conseguiu fazê-lo e resignou-se a uma solução bastarda que traz seu constrangimento e deixa o leitor igualmente perplexo. Há aqui mais do que uma simples estranheza de composição, ou, mais exatamente, esta própria estranheza é o índice e o efeito de uma dificuldade real, inerente à própria base da concepção que a tradição maniqueísta adota. Escuridão, asterisco. A esta ambiguidade acrescenta-se outra, que,
Aliás, apenas a duplica e a repete em outro plano, a menos que a funda. Isso confunde a relação do nosso personagem com a matéria.